Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar hoje a respeito de como a eleição americana acabou mexendo com o mercado. Depois nós entramos em mais alguns detalhes a respeito da eleição americana. Mas vamos começar olhando, então, por exemplo, o Ibovespa, qual foi o movimento do Ibovespa hoje? Então o Ibovespa, ele caiu, depois subiu, no final do dia terminou no 0 a 0. Então a eleição americana não teve aí uma grande influência sobre o preço do Ibovespa. Olhando para os DIs, mesma coisa. Então o DI abre em alta e depois termina ali quase que num 0 a 0 o dia. O dólar em relação ao real abre em alta e acaba finalizando o dia em uma leve queda comparado ao fechamento de ontem. Já o S&P 500, assim como o Nasdaq, assim como o Russell 2000, eles tiveram uma forte alta hoje. Então foi uma alta aqui do fechamento até a abertura, 1,4% e fechamento... Calma aí, deixa eu ver se estou pegando certo aqui. E do fechamento até o fechamento foi de 2%. Não foi um movimento tão grande assim, mas foi um movimento um pouco maior do que eu esperava. Eu imaginava um movimento aí menor do que 2% e foi um movimento aí 2,5%, né? Então um pouquinho mais do que 2%. Então posso dizer que eu mordi a minha língua quando eu falei que a eleição americana não ia gerar nenhum movimento mais brusco no mercado acionário americano. Acabou, sim, gerando um movimento um pouquinho brusco, um movimento de alta. O mercado precificava um movimento mais brusco, né? Então, uma porrada aí, seja para cima ou seja para baixo. Eu não achava que o mercado ia ficar bem mais lateral, né? Vamos dizer, ficar talvez algo aqui assim, né? Para cima ou para baixo, mas ele acabou saindo um pouco do que eu imaginava, então errei nesse sentido. Os juros pagos pelos títulos americanos com vencimento para daqui a 10 anos também subiu bastante. Então subiu aí, questão de um dia, 3,8%, que é uma alta razoável. Olhando a volatilidade, podemos ver que ela despencou, o que já era de se imaginar. Então quinta-feira houve aquele movimento agressivo de baixa, então a volatilidade subiu bastante. E hoje a volatilidade caiu bastante, né? Então estava lá por volta de 20,6 e hoje foi para 16,4. Então, uma queda bem alta, mas já era esperado. E o Bitcoin também teve um movimento razoável hoje, de alta. Então, foi um movimento aí de mais ou menos 7% de alta em um dia. Então, um movimento forte. E também muito ligado ao Trump ter dado várias declarações pró-criptomoedas e principalmente pró-Bitcoin. Então, com a eleição dele, é natural que o Bitcoin acabe sendo favorecido de alguma forma, diferente do que seria se a Harris fosse eleita. E aí, pessoal, nós temos também a Tesla, que teve uma porrada muito forte hoje. Então ela acabou subindo aqui, vamos ver, aproximadamente 14, quase 15% em um dia. E já tinha também iniciado um movimento forte de alta aqui no dia 23, 24 de agosto, na verdade, uma alta aí de 22%. Então a Tesla também não é tão estranha em dar essas porradas fortes para cima ou para baixo. Subir aí 5, 10, 15, 20% em um dia ou cair esse mesmo tanto em um dia. Então é uma ação bem volátil. E temos também a Truth Social, que é aquela rede social que o Donald Trump tem participação nessa rede social, é um dos acionistas dessa rede social, e a ação dessa rede se valorizou bastante também hoje. Agora falando a respeito sobre Kamala Trump e o que isso muda na economia americana e também para o brasileiro. Então, com a eleição do Trump agora, e não só a eleição dele, mas também com o Senado republicano e, pelo que tudo indica, um Congresso republicano controlado pelos republicanos, provavelmente vai ser um pouco mais difícil as pessoas, os brasileiros que querem conseguirem tirar a residência americana. Então, para aqueles brasileiros que querem ir morar nos Estados Unidos, provavelmente vai ficar um pouco mais difícil. Tirando aqueles brasileiros que têm alguma formação em áreas de interesse nacional ou algo nesse sentido. Talvez também tirar o visto se torne um pouquinho mais difícil. Não sei falar se realmente vai ter algum tipo de mudança nesse sentido.
A mudança ideológica entre um candidato e outro é grande, então os tipos de políticas e visão de mundo que um defende e que o outro defende, mas olhando um pouquinho mais para a macroeconomia, a visão dos dois em muitos sentidos era parecida, ou seja, gasta como se não houvesse amanhã e deixa a conta para o futuro. Só que a Kamala Harris tinha uma política um pouco mais de vamos taxar mais dos ricos e vamos taxar um pouco menos dos pobres e gasta como se não houvesse amanhã. E a política do Trump é vamos taxar todo mundo menos e gasta como se não tivesse amanhã. Mas o Trump, por outro lado, também tem uma defesa de mudança na forma de arrecadação, fazendo com que essa arrecadação seja cada vez mais por taxas de importação e menos por impostos como imposto de renda ou outros impostos que são cobrados nos Estados Unidos pelo governo federal. Como eu já mostrei para vocês, inclusive, em outro vídeo, eu não sei se foi no último ou no penúltimo vídeo que eu mostrei para vocês, de onde vinham os impostos do governo americano, do governo federal americano, e principalmente vem de imposto de renda e também vem de impostos sobre empresas. Então, o presidente podia tentar fazer algo no sentido de reduzir os impostos sobre as empresas ou imposto de renda e aumentar tarifas e tentar conseguir preencher esse rombo através de tarifas. Então, essa também é uma visão um pouco diferente de como seria a política econômica da Harris e do Donald Trump. E para finalizar, outra coisa também que muda nos Estados Unidos, falando um pouco de política externa, é uma visão mais de olhar para dentro dos Estados Unidos e menos de olhar para fora dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos teve uma campanha muito forte de ajuda à Ucrânia, por exemplo, e outros conflitos acontecendo ao redor do mundo. Então, em boa parte, a guerra Ucrânia-Rússia está sendo financiada pelos Estados Unidos. Então, se não fosse essa ajuda da OTAN e principalmente dos Estados Unidos, a Ucrânia já teria perdido essa guerra contra a Rússia, mas ela consegue manter essa guerra e não perder mais território para a Rússia, justamente porque tem a força militar e o financiamento da OTAN por trás. Com o Trump na presidência, pode haver alguma alteração nesse quadro, fazendo com que essa ajuda, tanto militar quanto financeira, acabe diminuindo. E agora, pessoal, finalizando nosso vídeo, eu quero falar a respeito da resolução da CVM 179. Eu acredito que vale a pena nós falarmos um pouco a respeito dela, porque vai mudar algumas coisas quando nós falamos em transparência nos investimentos. Então eu tenho aqui no gov.br essa resolução, então vocês podem pegar e ver a resolução inteira aqui. Vou trazer aqui uma reportagem que é só mais um resumo a respeito dela e o que ela modifica para os investidores, para os clientes de corretoras. Então, basicamente, entre outras medidas, a norma exige que intermediários do mercado de valores imobiliários, assessores, consultores, escritórios de investimento e corretoras, por exemplo, mas eles tiraram os bancos, então os bancos não vão precisar aderir a essas regras. Então, o banco continua sendo menos transparente do que corretoras com essas regras. Corretoras, por exemplo, divulguem aos clientes suas remunerações e potenciais conflitos de interesse. A resolução também determina o envio de extratos trimestrais sobre a remuneração oferida pelo intermediário em virtude do investimento realizado pelo investidor. Então, o que muitos investidores às vezes não veem, né? Eles acham que eles estão tendo algum tipo de serviço ali pela corretora gratuito, mas na verdade o produto é ele, né? É aquela velha frase. Se você não está pagando pelo serviço, pelo produto, então você é o produto. Então, muitas vezes ele acha que está pagando mais barato por algum tipo de serviço ou até não está pagando nada, mas na verdade existem taxas escondidas ali que ele está pagando em cima daqueles investimentos que ele faz, em cima daquelas transações que faz com que ele ganhe muitas vezes menos dinheiro, mas ele não sabe disso e acredita que está tendo ali um serviço gratuito ou um serviço mais barato. As alterações buscam promover transparência para toda a cadeia de distribuição e dotar os investidores de informações importantes para sua tomada de decisão e acompanhamento de seus investimentos, em especial em um cenário de acirrada competição. As exigências que passam a valer hoje não alcançam as informações sobre produtos bancários como CDBs, LCIs e LCAs que estão no escopo do Banco Central e não da CVM.
A Resolução 179 vale para produtos como letra imobiliária garantida e certificado de operações estruturadas, o famoso vilão do mercado, além de outros valores mobiliários negociados no mercado secundário, como as ações, ETFs, fundos de investimento e debêntures. Como funciona na prática? Na prática, antes de consumar uma nova alocação, os intermediários terão de informar qual remuneração, comissão estão recebendo em cada produto financeiro adquirido pelo seu cliente, ou seja, o investidor, ou seja, você. O investidor terá acesso a informações padronizadas e comparáveis e saberá qual a remuneração dos distribuidores quando fizer o investimento. Aí ele fala aqui, né? Ele ressalta, no entanto, que o mercado adota outras formas de remuneração além da comissão. Então, duas grandes formas de remuneração no mercado financeiro, a comissão e o fee-based, ou seja, ele vai tirar ali uma taxa de administração dessa sua carteira todo ano, 0,5%, 1%, algum outro valor em cima da sua carteira, ao invés de ficar ganhando comissão em cima de todos os produtos que ele te oferece. Dessa forma, não existe um conflito de interesse quando ele vai te oferecer esses tipos de investimento. Porque qual que é o problema hoje, né? Eu vou te oferecer o produto A, o produto B, o produto C e vou ganhar uma comissão em cima desse produto. Geralmente eu vou te oferecer aquele produto aonde eu ganho a maior comissão possível. E você nem sabe o que está acontecendo muitas vezes. Agora você vai saber. Então, provavelmente o que você vai querer fazer é mudar para um sistema onde é fee-based. Ou seja, onde você não vai pagar mais comissões, mas você vai pagar ali uma taxa de administração sobre essa carteira de alguma porcentagem, 0, alguma coisa por cento ao ano, 1% ao ano, talvez algum valor um pouco maior, 1, alguma coisa por cento ao ano. Na minha visão, esse é um modelo muito mais vantajoso do que o modelo antigo, mas também, por outro lado, se você só paga ali uma taxa de administração em cima dessa carteira, aquela pessoa que está te orientando também não tem um grande incentivo em fazer você ter um retorno maior. Porque se você tiver um retorno de 50% no ano ou de 5% no ano, você vai pagar ali aquela taxa de administração de 1%, por exemplo. Ou seja, ela não está ganhando uma performance em cima desse ganho que você está tendo. Então, é melhor do que o modelo antigo? É, mas ainda também não parece ser o ideal. Mas também, por outro lado, quando nós investimos, por exemplo, em fundos acionários, aí sim vai entrar ali uma taxa de performance para que o gestor desse fundo tenha um incentivo maior em gerar mais alfa. Então, é o tipo de investimento que você vai escolher ali dentro dessa estrutura da sua corretora, dentro das suas necessidades e dentro da sua capacidade de assumir riscos e vontade de assumir riscos. Então, continuando aqui, entre elas ele destaca o modelo chamado como fee-based, no qual a empresa recebe um valor fixo previamente acordado com o cliente. Neste caso, a comissão que seria gerada na transação se transforma em cashback para o investidor. A nova resolução é positiva para o setor, pois permite que o investidor escolha entre diferentes modelos de comissionamento com mais transparência, oferecendo informações que facilitam a decisão sobre o que melhor se ajusta à sua realidade financeira. A Associação dos Assessores de Investimento, a ABAI, por sua vez, alerta que as novas diretrizes da Resolução CVM 179 não incluem os produtos bancários, podem criar distorções e desequilíbrios entre os agentes do mercado. Então isso é ruim por um lado, porque o banco vai continuar operando sem transparência, diferente das corretoras que vão operar com mais transparência. Por outro lado, isso também acaba gerando uma certa fama, digamos assim, você acaba colando uma identidade ligada às corretoras e ligada ao setor bancário, aonde o setor bancário começa a ser visto cada vez mais como algo não transparente e as corretoras começam a ser visto como algo cada vez mais transparente. Ou seja, você quer colocar seu dinheiro onde? Onde é mais transparente ou onde é menos transparente? Onde é mais transparente, provavelmente. Logo, isso acaba desmoralizando mais o setor bancário e moralizando mais as corretoras e os serviços prestados pelos assessores de investimento, por exemplo, dentro de corretoras. Então, de uma forma geral, é negativo, porque não é uma transparência para o mercado inteiro, mas também tem um efeito rebote, digamos assim, que pode beneficiar aquela parte do mercado a qual vem adotando, em primeiro lugar, medidas de aumentar a transparência. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.